E ali ele dizia, o espírito Agostinho de Hipólito, ele dizia 3 partes em que isso acontece. Primeiro, que até tem a ver com essa situação, que fala que os espíritos já vêm de um passado aonde não conseguem se envolver, se amar, se perdoar. Por mais que eles tentem, entre pais, mães, irmãos, eles não conseguem quebrar esse miasma que trazem das reencarnações passadas. Nós temos o hábito de perguntarmos como se o que acontecesse sempre fosse uma justificativa aquém de nós. Quando Isaac Newton ele propôs e demonstrou a teoria da lei de ação e reação, em que ele dizia que toda força ela causa uma reação imediatamente na mesma intensidade e força daquela primeira, mas em sentido contrário, nós começamos a entender da seguinte forma, fala, mas o que Isaac Newton quis dizer? Quando nós esmurramos um objeto, a força desse objeto para conosco é a mesma, com a mesma intensidade que a minha para com ele. Então, é o meu ato havendo uma reação da mesma forma que eu provoquei. Qual que é o maior perigo para os helicópteros? Não Os sei. urubus. Urubu. Mas o urubu é uma ave pequena, o helicóptero é algo maior, mas a proporção do impacto é da mesma forma e ganha, se agiganta pelo impacto na força contrária. Há situações em que viseiras de motoqueiros são quebradas com insetos pequenos, porque o deslocamento, a força, assim ele provou na teoria. E o que tem a ver na parte espiritual? Os nossos atos. O mesmo ato que eu pratico, somos energia, né? Começando até, podemos falar assim, ó, para explicar o que eu sou energia sintetizada, né? Então, bilhões de velocidade esses átomos vibram numa intensidade tão grande que eles aparentemente são matérias solidificadas, mas são energias agrupadas. Imagine a intensidade da velocidade. Quantas milhões, trilhões de vezes eles vibram para essa matéria. Se somos energia, não existe energia estática. Eu emano energia que eu mando para ti. Uma energia boa ou uma energia ruim. Na mesmo impacto, na mesma força, essa energia, de certa forma, se você não absorvê-la e apenas defletir, ela tende a voltar para mim. E mesmo porque, quando nós emanamos esse plasma, nós também o absorvemos na essência. E independente da qualidade da energia. Exatamente. Porque ela pode ser uma energia, eu posso estar aqui emanando positivo ou negativo, vamos Ou dizer negativo. assim. Eu posso estar aqui pensando mal, desejando mal, e da mesma forma volta. Seria isso? Sim. Eu sempre costumo dizer que nós somos o que pensamos. Nós não conseguimos, por mais que tentemos, né, nós não conseguimos ser aquilo que não pensamos, que é a nossa essência acaba gritando. E às vezes dizemos assim, estou tão decepcionado com o Rogério, estou tão decepcionado com o Éder, porque acreditamos naquelas pessoas algo que sabemos que aquela pessoa ela tem uma certa limitação, mas na nossa expectativa que criamos, aquela energia que criamos, acabamos arrumando de certa forma alguns desajustes, mas porque eu projetei aquilo. Perfeito. Né? Então, quando projetamos as coisas que estão suaves em nosso coração, é muito tranquilo. Brincadeiras entre amigos. Então, de repente, eu chego aqui e lhe chamo por um apelido. Dependendo da minha energia, que já pode ser um apelido seu
costumeiro, habitual, você pode interpretar como um ato de amizade e você vai ser bastante amistoso comigo. Se eu projetar esse apelido de uma forma não muito carinhosa, ou até dúbia, talvez essa energia vai te fazer mal e o retorno dela, o impacto para mim, vai me fazer mal também. Coração puro, mente serena, emanações boas. Corações trevosos, mentes conturbadas, retorno ruim. Quando perguntaram para os espíritos da verdade como distinguir uma boa intuição de uma má intuição, ou melhor, que espírito me guia, eles diziam que os espíritos superiores não dão maus conselhos, né? É óbvio que é importante estarmos sempre serenos, né? Nem sempre é possível. Talvez o maior erro nosso seja tomar as atitudes no mesmo dia, na mesma hora. Há pouco tempo tivemos uma palestra aí no Lar Espírita Paz e Amor. Um abraço a todos os irmãos daquele amado lar, com quem estou há 13 anos. E eu havia dito que nas maiores dificuldades, nos momentos mais importantes da nossa vida, nunca podemos aceitar, negar, decidir na mesma hora do convite. Temos que fazê-lo sempre no dia subsequente, porque afinal de contas, à noite teremos a nossa companhia dos nossos mentores e de forma acertada no dia seguinte saberemos se realmente persiste aquele convite, se persiste aquela dúvida, aquela lide, aquela intriga ou não, ou o que podemos fazer para amenizá-la. Então, qualquer atitude de pronto, ela é muito perigosa. E assim na ação e reação. Quando eu lhe transmito essa energia e você de pronto a repudia, ela pode ter uma consequência muito danosa para ti e para mim. Nós somos irmãos de sangue, filhos de Deus, tudo da mesma forma, da mesma prole divina, mas cada qual tem a sua limitação. O que talvez para você, no seu campo energético, seja uma gota d'água a mais, que não fará efeito, esse retorno para mim será o balde que vaza. E como ter esse filtro? Né? Como sentir? Nós acreditamos que caridade seja apenas na parte material. Mas a partir do momento que eu sinto essa energia, que eu começo a me preocupar com o que eu emano, a caridade passa a ser aquilo que eu consigo oferecer para você, de forma que você consiga ter essa paz de espírito ao meu lado. Isso é caridade. Muitos dizem assim sobre a questão da prestação de conta, né? A gente está, às vezes, numa vida encarnada, pagando de débitos de outras existências. A lei de causa e efeito entra nessa contabilidade? Se tem uma coisa que não erra, é espiritualidade, né? Nós estamos no momento certo, na vida certa, com as pessoas certas, em cada qual no seu lugar, devido a essa maravilhosa engenharia da espiritualidade. Tudo o que fazemos, ela é por conta de algo que já tenha passado em nossas vidas. Quando nós reencarnamos por 3 formas, né? A compulsória, que é aquela que nós não temos condições de opinar, talvez pelo nosso pela nossa pouca evolução espiritual e pelos erros do passado, nós acabamos reencarnando pela espiritualidade para voltar a falar, filho, vai ali, volta lá. De uma forma compulsória, de uma forma optativa que nós pedimos, voluntária, aonde nesse momento nós escolhemos as provas, as pessoas, o local, porque
nessa questão voluntária, eu tenho a ciência do que eu fiz no passado e vou tentar me redimir. Aí eu quero voltar como irmão do Éder, porque ali eu o machuquei muito, eu fui muito desumano com ele, eu preciso rever essa parte. Eu quero voltar como irmão do Éder. Essa é a parte voluntária. Ou missionária, porque aí estaríamos falando de luzes entre Buda, entre Chico, entre Madre Teresa, entre Jesus, que é o maior ícone, né? Estaríamos falando dessas pessoas. Ali é outra esfera. Esses aí são espíritos que não precisam de resgate. Ele Não. vem por amor à humanidade. Missionários, eles vêm realmente para que nós os sigamos. Vem dar o reset, né? Fala, ó, atenção aqui, ó. É daqui para lá. Então, sim. são esses espíritos. Que um dia, se Deus quiser, né? Algumas milhares de reencarnações estaremos lá, né? Pelo menos eu espero estar lá. Quando você pega o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo em que ele fala em gratidão, honrar o pai e a mãe, e fala da ingratidão dos filhos. E ali ele dizia, né? O espírito Agostinho de Hipólita, ele dizia 3 partes em que isso acontece. Primeiro, que até tem a ver com essa situação, que fala que os espíritos já vêm de um passado aonde não conseguem se envolver, se amar, se perdoar. Por mais que eles tentem, entre pais, mães, irmãos, eles não conseguem quebrar esse miasma que trazem das reencarnações passadas. Então eles não conseguem. A segunda opção é quando os pais não dão limite aos filhos. Tudo é permitido, tudo é possível, para que nada que aquilo venha desagradar possa desagradar a vontade dele. Então ele cresce uma criança sem limite, sem saber que há uma subordinação moral ou material. E, nesse caso, os pais só vão conhecer realmente essa falta de limites quando chegarem na idade madura, quando estiverem idosos. E o terceiro é que, por mais que a família seja inteiramente unida, essa pessoa que ingressou na família, ela não vai se ajustar. Ela vai ser um ponteiro sempre fora. Alguns, né, ainda rotulam, como na música, de ovelha negra, né? Ovelha branca, ovelha cinza. Eu acredito que não seja ovelha. Eu acredito que seja... Eu costumo dizer que num quadro, né, onde você tem, na verdade, uma formação de um quebra-cabeça, aquela pedra, ela tem um espaço menor do que deveria. Ela não pertence àquele jogo. Por mais que a família tente abraçar, por mais que tente colocar no colo, mas aquela peça, aquela pedra, aquela pessoa, ela não se ajusta. E é responsabilidade também dos pais. Também. Não, ali não. Ali não. A família fez o que podia, Sim. mas o vício que ele traz, Éder, do passado, Sim. não o traz. Então, quando traz essa carga energética lá, já das vidas passadas, para tentar acertar aqui, ajustar, essa energia, ela é fundamental. Ela é determinante para que você consiga avançar ou estacionar, né? Ninguém regride na marcha evolutiva, né? O máximo que podemos fazer é estancar, né? É um carro automático. Se você soltar o pé, ele para. Ele não volta, não né? vai voltar nessa situação, sempre engrenado. Mas precisamos ter a certeza de que, a partir de quando nós encarnamos já com um propósito, e esse propósito, por fim, ele pode sim ir adiante, de acordo com o meu livre-arbítrio, ou ele regredir. Mas por que ir adiante de acordo com o seu livre-arbítrio? Exemplo. Na outra vida, eu fui bastante abastado. Eu pisei em muita gente. Eu fiz muita gente sofrer. Eu neguei comida a muita gente. Eu fui um soberano autoritário em que só pensava em mim. E peço nessa vida em que eu venha
na próxima reencarnação, que é essa vida, para que eu venha numa vida com provas bastante difíceis, aonde eu mal consigo morar, aonde eu mal consigo comer, que as pessoas que estejam ao meu redor, elas pensem nas piores coisas, mas isso não é destino. Isso é a prova que foi colocada para mim. Ah, então o destino, o acaso não existe? Não. Nós fazemos o destino. Não é porque as forças me jogam para uma situação em que a minha realidade todo dia é próxima de cometer atos bárbaros ou praticar atos de crime, que eu serei mais um a praticar aquilo. Eu tenho o poder de não fazer. Eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o conhecimento, eu tenho discernimento. Então a gente vai compreender que não existe sorte ou azar. Não. Aquele que tudo acontece de bem pra ele numa encarnação, e às vezes tem um irmão gêmeo que passou pelas mesmas coisas nessa existência, e você vê que tem azar, não acontece as coisas boas, não é um privilégio que Deus dá pra um e não pra outro. Não. Se a gente voltar, se não tá nessa encarnação, pode ser que é causa e efeito. A causa tá em outras? A causa está lá atrás, com certeza. Quando Jesus disse, pedi e obtereis, ele estava explicando que não é o que nós queremos. Ah, eu queria acertar os números, eu queria ganhar aquele carro, eu queria ter aquilo. Não. É o que nós precisamos que obteremos. E na passagem o Espírito fala assim, reclama de Deus pela tua sorte, mas o que pedis? Pedis a tua melhora moral? Porque quando nós crescemos moralmente, a nossa vida muda. Se somos energia, se eu estiver numa energia ruim e precisar conversar com você, Éder, que é um empregador, e eu sou aquele que busca um emprego, a minha energia está muito ruim, você acha que eu vou conseguir obter um emprego? Vai se repelir, né? São energias que se repelem. Quando eu estou bem, eu tento, embora a situação esteja difícil, eu mantenho a serenidade. Eu acredito, eu tenho fé, eu acredito. Eu busco o melhor, sempre pensando em Jesus, pensando em Deus. E eu coloco isso como um ponto de um projeto futuro de felicidade junto com essa massa, eu consigo as coisas. Mas é a minha energia que está mudando. Quando você chega no meio de amigos que estejam brigando, que você percebe ali que a energia e a força obsessora para que aquilo ocorra, aquele caos é muito forte, você sente ruim até quando está chegando perto. E você, de alguma forma, intervém, falando palavras calmas, abraçando o outro oponente e acalmando, você percebe que a sua energia ela foi fundamental para aniquilar a outra. A energia mais forte, ela submete a mais fraca. Sempre. E essa força é moral. Essa força moral. Essa força moral. A força do pensamento é uma força moral. Porque quando, relembrando, né, Jesus, quando chega ali os discípulos e fala assim, ó mestre, a gente não conseguiu expulsar aquele espírito inferior, né, no caso ali demônio, né, falou assim, porque aquilo ali precisa de jejum e oração. Ali, lógico que eu penso que ele não tá falando do jejum da a gente não tá se alimentado, né, mas da gente ter acho que esse compromisso em ser melhor de fato, né? E aí essa energia tem um certo poder, né? Porque Jesus, qualquer espírito que estava ali naqueles lunáticos, aqueles com problemas, né? Todos eles Jesus conseguiu, né? Porque ele é até hoje, acredito, a maior figura de elevação moral, né? Os benfeitores asseveram isso, né? O exemplo. Ele até fala, vocês não conseguiram expulsar porque vocês não têm a fé, vocês não acreditam em si, não acreditam que a força esteja no teu coração. Fala em coração, as pessoas pensam que as religiões é que determinam, que designam, né?
As religiões são trilhas, né, Éder? Nós sabemos que cada qual busca a sua, mas Jesus, ele falou que a verdadeira igreja é o coração do homem. É ali. É ali que tem que saber que a luz está naquele coração. É ali que tem que saber que as construções sairão. É dali que vem a força que liga o meu ser, que me dá minha essência, que liga o meu pensamento. É nesse pensamento em que causa esse efeito a ti. Estou jogando boas coisas. O que que eu vou colher? Estou jogando boas coisas para meus amigos, para minha família, para meus filhos. Ah, mas saíram ao contrário. Mas eu reguei a semente certa. Com a boa nova, a gente sai jogando a semente em vários solos, alguns áridos, outros férteis, mas a nossa obrigação é jogar. A semeadura é livre. Eu posso semear coisas boas ou coisas ruins. Agora a colheita É obrigatória, é né? obrigatória. Nessa visão que você nos traz, né, daquele mal que nos chega, já é uma consequência, um efeito ali, se não foi dessa existência de outra. É lógico que nenhum de nós gosta de sofrer. A gente não é masoquista e vai procurar a dor. Mas como olhar com bons olhos? Que vamos supor, essa dor que me chega, então é um pagamento de uma dívida. Essa reação eu assumo para mim que fui eu que fiz o mal. E como se alegrar com isso? No meio da dor, né? Sim. Bom, primeiro que nada passa aos olhos de Deus que não seja visto. Então, tudo que eu passo aqui chega aos seus ouvidos, aos seus olhos. Nossa, mas eu sofro tanto na vida, eu estou fazendo tanto, eu estou apanhando tanto. Isso vai ser contado como bônus, pode ter certeza. Alguma coisa lá se está resgatando. Então, considere-se feliz. Sofreu? Levanta, como diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima. Limpa o joelho, caiu, limpa o joelho, levanta, fala, toma cuidado com esse buraco aqui, não cai de novo. Mas é assim, cada dia é um buraco novo. E temos que levantar e pular. E quando Deus estabeleceu a lei natural, que era um limite para mim, para você, para todos, esse limite, essa linha, era a margem do sofrimento ou não. As regras, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, baseados no amor, caridade e justiça, são para todos. Quando um de nós ultrapassa essa linha, vem a dor, vem a morte. Aí falamos, Deus não isso, Deus não aquilo. Mas não olhamos as nossas falhas. Ah, mas nessa vida eu fui um anjo. Tens memória da vida passada? Não. Cala-te, continua, segue em frente. Porque nós não sabemos o que trouxemos. Esse aqui pode estar tranquilo. Não fiz mais nenhum carnê, nenhuma prestação, nenhum boleto. Mas não sabemos o que estamos resgatando lá. E nessa linha natural de Deus estabelece, não há injustiça. Tudo está na medida certa. Deus, ele tem as qualidades de Deus, né? Podemos falar, olha, ele é eterno, é imaterial, é imutável, é onipotente, é único, é soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, ele não vai estabelecer regras, ele não vai lá perguntar, não, deixa eu ver como é que tá o Éder aqui. Ah, Éder, eu vou te dar aqui, você fez isso, eu vou te caçar com isso. Ele não perde tempo nas nossas individualidades. Então, por que Deus permite que o mal chegue até nós? Ele poderia... Sim, é uma pergunta, fala, não, mas pra quê, né? Esse mal, na parte espiritual, ele serve como engrandecimento. Quando você tem uma ação que causa bons resultados na parte física, você tem logo de cara o reconhecimento daquilo ou não. Na parte espiritual, nem sempre entendemos. Mas nada daquilo deixa de ser um aprendizado para nós. Nós estamos provocando e procurando a evolução espiritual em cada dia a dia. Mesmo nas piores ações, nos piores resultados, nos piores, aspas, castigos, que não são castigos, são efeitos da nossa causa e efeito que eu mesmo provoquei. Se eu começar todo dia
a ir lá e derrubar uma árvore do meu bosque, da minha fazenda, daqui a pouco, no amanhã, eu vou morrer pelo sol, porque todas que tapavam a minha barraca, que eu moro em barraca, eu vou morrer de insolação. Mas eu provoquei. Assim é no nosso pensamento, assim é no nosso dia a dia, assim é na questão de Deus, quando fala, olha, Deus não liga para mim, Deus poderia me provar mais, porque Deus não quer. Não é assim. Então o mal nem sempre é o mal, né? Nós que encarnados temos uma visão limitada, né? Sim. Às vezes o que pra gente é um mal, para a espiritualidade do campo espiritual, que não vê só a matéria, vê o espírito eterno. Às vezes é justamente aquele remédio que a gente precisava, né? Aquele remédio amargo que a nossa mãe dava pra gente, né? O sofrimento é a dor. Então, quando dizemos, olha, sofreu muito, o sofrimento é a dor. E ninguém quer a dor. Mas a dor, ela tem o objetivo de passar para você que você não está seguindo o caminho certo, retomar o caminho e dali para diante tentar não errar. Jesus não disse, vá e não peques mais. Ele poderia falar, estás condenado ao resto da vida. Sim. Né? E Deus, ele é incrível porque ele prova, através dessas próprias leis dele, que ama a todas as suas criaturas, de acordo com seus desígnios. Ele nos dá a prova do amor, quando permitiu que nós reencarnássemos para tentar subir mais um degrau. Perfeito. Isso é amor. Ele nos deu, ele não estabeleceu tempo. Olha, Rogério, você tem 50 anos para tentar se consertar. Não. Ele me permitiu a reencarnação e deixa ao meu tempo de crescer. Isso se chama caridade. E tudo que eu faço, de acordo com os meus livres desígnios, meu livre-arbítrio, em que eu cause reações boas ou ruins, de acordo com aquilo que eu jogo e recebo. Isso é julgado por Deus e isso se chama justiça. Justiça divina. Estava batendo papo com uma pessoa, ela falou assim, eu vi a sua palestra que você deu a respeito do amai os vossos inimigos, né? Mas eu tenho um caso pontual em que a pessoa me fez isso. O que eu faço? Aí eu parei, respirei e falei assim, bom, você conhece aquela pessoa ali que você compra pão todo dia? O seu fulano? Não, eu só compro pão. Que sentimento você tem por ele? Normal. Respeito. Respeito. E se você pegasse essas pessoas que te machucaram muito, você resetasse, e a partir dali você criasse um vínculo do dia a dia, como se estivesse conhecendo essa pessoa pelo primeiro dia, e a cumprimentar só com bom dia, tudo bem? E partisse só para começo do respeito. Porque os demais passos, essa pessoa ela vai ter que caminhar também na sua linha para poder tapar esse ato de desconfiança e formar de novo essa ponte da amizade. O que você acha? Poxa, não tinha pensado nesse sentido. Eu falei, tenta. Quando vê a pessoa, veja como se fosse a primeira vez. Cumprimente, sorria e saia. E faça e siga seu caminho. Interessante. Para algumas pessoas deu certo. Mas se nós ficarmos olhando o tempo todo para o passado, nós não conseguimos progredir. Se Deus quisesse que a gente observasse só o passado, não teríamos orelhas, teríamos retrovisores. Não é verdade? Perfeito. Então Perfeito. é daqui para frente. Do passado eu só trago as coisas boas. E uma coisa que nós temos que aprender é nos perdoar. Por que, Rogério, você fala isso agora na questão da ação e reação? Porque se eu não me perdoar, eu vou achar que eu não sou digno de me render a uma oração sincera,
a ser uma pessoa boa, a buscar bons influxos, porque eu sou ruim. E o pior julgador, o pior acusador de mim sou eu. Porque às vezes você pode estar falando alguma coisa de mim e outro colega fala assim, não, mas não é bem assim. Mas quando sou eu me acusando de forma interna, eu mesmo não tenho forças para me defender. Eu mesmo me auto-saboto, né? E se eu causo, né, esse sentimento que repele a mim mesmo, eu não vou conseguir atingir essa conexão com o meu anjo. Eu vou achar que eu não sou digno de pedir a caridade de Deus. E eu vou cada vez mais ficando na escuridão, cada vez mais, cada vez mais. Aí eu começo a sentir já tristeza, abandono, sinais de depressão. E daqui a pouco eu estou na mão dos obsessores como se eu fosse uma marionete. Eu já não coordeno mais meus pensamentos. Mas foi porque eu não consegui parar naquele momento, respirar, olhar no espelho de manhã e falar, me desculpa, perdão, eu vou tentar ser uma pessoa melhor a partir de hoje. Eu vou errar, mas eu vim aqui tentar consertar tudo de novo. Eu vou tentar não cair. Essa é a verdade. Mas se perdoar, senão a gente não consegue, Éder. E um mal me chega nessa vida, eu aprendo que se não for a causa nessa encarnação, é de outras. Mas por que eu não me lembro, né? Por que esse esquecimento do passado? Não ia ser melhor eu saber o que eu fiz para eu consertar sabendo o que eu tenho que consertar ou não? Será que seria bom? Imagina se, de repente, um de nós aí fosse uma pessoa que dizimou milhares de pessoas. E uma dessas pessoas tivesse reencarnado com nós na família. Como é que olharíamos para ela? Então, Deus, dentro da sua sabedoria, do seu amor incondicional, ele permitiu que passasse uma borracha em nosso passado de forma momentânea e permitisse que começássemos do zero. Então começamos sem conhecer ninguém, como se fosse o primeiro dia de aula em uma nova sala, uma nova turma, e vamos conhecendo e tentando melhorar e tentando amar, por vezes sofrendo com algum, sofrendo com outro, mas sempre de forma que tentássemos ser um pouco melhor a cada dia. E o fato de não nos lembrarmos, graças a Deus, nos deixa todos na mesma condição, na mesma régua de Deus. Começam do zero para ver a que ponto podes evoluir. Então, na minha opinião, excelente. Graças a Deus. Né? Basicamente aquele conselho que você deu, só que o próprio Cristo Deus é que deu, é a própria. Vou retomar aqui minha pergunta. Essa questão do esquecimento do passado é basicamente aquele conselho que você deu pra gente fazer enquanto estamos encarnados, né? Que você falou pra pessoa, não tem aquele senhorzinho que você respeita? Então, por que você não zera a inimizade com aquele que te fez um mal e passa a respeitar de agora em diante? É como se fosse esse esquecimento natural através da reencarnação, né? Sim. Mesmo porque se nós começamos, porque estivemos no departamento reencarnatório e pedimos para voltar para essa vida. Ah, você pediu, pedi. Oh, mas caramba, você pediu e está sofrendo com o seu filho, com a sua esposa, com o seu pai, com o seu irmão? Sim. Lá atrás já tinha um problema. Viemos aqui para poder saná-lo. Se eu sei que eu vim para cá, se eu tenho esse conhecimento, eu vou tentar ser o melhor irmão, marido, filho, tal. Possível. Eu tenho que tentar ser o melhor. Não importa a que conexão, a que retorno eu tenha. Importa a minha energia. E mesmo essas pessoas que estão hoje, eu tenho que lembrar que foram aquelas que eu escolhi. Não há determinismo. Não há infelicidade para mim. Ah, eu nasci para ser infeliz. Não, não, não. Eu vou pegar, vou fazer o melhor de mim. Eu vou ser a minha melhor reencarnação. Eu não vou perdê-la.
Eu não sei quantos anos eu demorei para voltar. E Perfeito. sei, né, que os espíritos dizem, né, que há 28 bilhões de almas, de espíritos, perdão, para reencarnarem, sendo que nós temos por volta entre 7 e 8 bilhões na Terra, o que daria a cada 3 por vaga, mais ou menos, ou 4 por vaga. Eu deixei 3 para trás, então eu tenho que, pelo menos, respeitar esses 3 que ficaram, né? Perfeito. E tentar ser uma reencarnação melhor do que eu já fui na passada. Eu tenho que tentar fazer minha parte. E não posso condicionar, só vou ser legal se o outro for bacana. Não posso, eu tenho que fazer. Eu sei que é difícil, mas eu sou cônscio de que Deus me permitiu, nasci e estou honrando aquilo que Jesus me traçou. Não consigo seguir na linha, porque eu sou um ser humano, erro muito, né? Dou passos serpenteando, mas eu tento buscar a reta. O importante é nós buscarmos um ponto, né? Fala, olha, eu vou tentar chegar até ali. Ah, mas ali é o mínimo. Mas eu vou tentar chegar até aqui. E traçarmos. Essa autorreflexão que você falou é importante. Eu sempre falo, como é que eu estou? Será que eu estou indo bem? Aí começa a olhar no ambiente de casa, né? Se alguém está deixando de falar, se no serviço estão deixando de falar, se os vizinhos. Se de repente as pessoas estão tentando pegar a calçada diferente da sua, alguma coisa está errada, né? Perfeito. Você E às está indo vezes, para uma festa que já acabou, né? Todo mundo na contramão, e às vezes né? demora pra gente perceber, né? Demora, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade em achar que a última palavra tem que ser a nossa, nos afasta. A pessoa comete um ato final contra a sua vida, mas ela não estava com a consciência no que fez. A influência de terceiros era mais forte. Assim, a consequência na espiritualidade, como o sofrimento é a mesma, então assim, aquele que tira a própria vida, mas foi por influência de espíritos ali que influenciaram, talvez, ou até encarnados, obsessores encarnados Sim. que influenciou ela a tirar a própria vida. A consequência é igual para aquele outro que talvez premeditou sozinho? Sim. Todos aqueles que concorrem para uma ação, até como diz na parte penal, que são copartícipes, também assim no mundo espiritual. Às vezes é mais culpado aquele que incentivou, provocou, do que às vezes dependendo muito do grau de razão, do grau de discernimento daquele que cometeu o ato. Da mesma forma que eu falei que as forças submetem, as mais fortes submetem as mais fracas, os mais inteligentes ou os mais poderosos naquele momento, eles são mais responsáveis que aqueles que estão às suas mãos. As pessoas que têm grau de subordinação e oprimem os fracos, eles hão de pagar em algum momento, nessa existência ou na outra, em situação reversa. Né? Olha a sabedoria do Pai. Ah, você acha que está confortável em cima batendo? Desce aqui para tomar uns tapas, né? Mais ou menos assim. Mas, sem dúvida, né? O erro aí, a culpabilidade, né? O discernimento, é todo de quem é aquele que auxilia. É como se a pessoa tivesse desesperada na ponta de um prédio para se jogar e lá embaixo ficássemos gritando pula, pula, pula. Esses espíritos, eles sofrem também depois, quando eles têm um momento de discernimento em qualquer evolução, eles sentem por aquilo que acabou acontecendo, tanto aquele que acabou cometendo o ato, mas principalmente aqueles que fizeram que ele cometesse aquele ato. Não tenha dúvida. Perfeito. O peso maior é sempre para quem incentiva. Eu tenho 2 filhos, mas amo um mais que o outro e me sinto mal por isso, porque penso que devemos amar todos da mesma forma. Como explicar? O que devo fazer? Bem, sabemos que amor de mãe é incondicional, né?
E mesmo com essas energias, quando eu sentia que de repente algum pode de certa forma, né, ser mais benquisto que o outro, que eu até brinco com a minha mãe, né, eu falo que de nós três, né, eu sou o melhor. Os dois irmãos ficam loucos. Mas, brincadeiras à parte, isso vem até somar o que nós estávamos conversando naquele momento, né? Em que nós viemos do passado, escolhemos esses filhos para vir, e de alguma forma as energias nem sempre são aquelas que nós esperávamos. Mas, minha amiga, eu posso lhe asseverar que mesmo essas energias que talvez você não sinta com tanta força para algum deles, elas irão desabrochar de tal sorte que esse filho ele vai ter uma determinação, uma influência, uma possibilidade na sua vida, um apoio tão incondicional que você não vai acreditar o motivo dele estar na sua vida. Da onde menos esperamos nascem os melhores frutos, as melhores flores. Não que o outro filho não seja, porque eu tenho certeza que ele é uma criança, ou seu filho é um amor incondicional que você o tem, e isso se reflete na pessoa que ele é. Mas tudo na nossa vida tem um momento. Tudo na nossa vida, as pessoas elas começam a amadurecer de acordo com o seu grau de evolução naquele momento em que o start que nós conversamos é dele. E aí você vai sentir o porquê Deus deixou uma forma meio que oculta para que você desvendasse no momento certo. Mas eles estão exatamente com você na forma que está. A espiritualidade não erra. Como posso ajudar como esposa, pai e filho que não se dão bem? Boa noite, Kátia. Nós sabemos que é muito difícil, mas não é impossível. Quando nós falamos que nós emanamos energia, e a nossa energia ela serve como um termômetro nas relações, a primeira coisa é que os comentários entre pais e filhos, eles não encontrem eco na sua voz. Que em situações de embate, a sua voz ela possa sempre trazer essa situação para um outro campo, em que você demonstre que a importância do pai na vida do filho para o filho e a importância do filho na vida do pai para o pai. Os ecos só acontecem quando nós os propiciamos. Então, aquela situação em que nós fazemos o telefone sem fio, eu conto algo dele para você. Se você decidir que dali fica, dali não progride. Quando nós fazemos a conexão de amor e nós vibramos amor dentro da casa, o amor fica. A viga mestra de uma casa é a mãe, é a mulher. Ela rege tudo. Ela rege não só a casa, porque muitas trabalham, mas ela rege a energia, ela rege o amor, ela rege o direcionamento. E se ela reger ali que naquela casa o importante é a compreensão, é a paz, e só levar boas notícias do filho para o pai, e só levar boas notícias do pai para o filho, e ela ser um filtro, aos poucos o orgulho de ambos vai cessando. E vai chegar no momento em que ela vai precisar que os dois se irmanem para auxiliá-la. Não no momento de dor, de sofrimento, mas no momento em que ela se fizer tão presente na vida dos dois, que a ausência dela vai perceber que os dois estão muito interligados. Mas é assim. Sou o que posso ser no meio das energias que a mim chegam. Eu não sou uma causa
essa causa não pode gerar um efeito para mim?